de um tema, realmente, a violência, ela tem crescido ou a notificação se tornou maior? O que é que de fato, porque não tem um dia que a gente não veja na rádio, nos jornais, na ampla divulgação aí, os casos recorrentes de violência contra a mulher. O que é que tem acontecido de fato? Nos ajuda aí, a sociedade que está bem governada. Menina, eu tinha trazido alguns dados aqui, mas infelizmente meu celular descarregou e misteriosamente eu não estou conseguindo ligar. Mas o que tem acontecido realmente são a questão das notificações, das denúncias, tem aumentado muito. Então, eu acredito também que o número das agressões também tem aumentado, porque a gente ainda tem as subnotificações. Né? A gente sabe que muitas não conseguem, chegam até as delegacias. É um tema que ainda é um pouco delicado, eu sei, né? A gente lida aqui, cidade pequena, com delegacias, mas infelizmente essas delegacias ainda não estão bem preparadas para receber essas mulheres. Né? Então, assim, eu já tive que acompanhar mulheres que foram pela primeira vez e chega lá, o escrivão fala, mas essas coisas você resolve em casa, volte para casa e converse com seu marido. Aí eu falo, não cabe a você ter que dizer nada. Não, mas eu não falei. Mas ela não vai mentir. Ela não vai chegar para procurar uma advogada, para acompanhar ela, para fazer um boletim de ocorrência, se isso não tivesse ocorrido. Então, eu acredito muito, realmente as denúncias têm aumentado muito, então por isso que têm sido mais visíveis, a questão da visibilidade hoje em dia tem estado muito maior, e paralelamente as agressões também têm aumentado. No entanto, eu acredito que ainda é muito maior, porque a gente tem as subnotificações. Algumas mulheres que não conseguem de fato chegar, ou muitas das vezes, engraçado, a doutora Clécia estava falando ontem no evento, chamam a Ronda Maria da Penha, e o número cresce muito nos finais de semana das chamadas. E quando chega lá, mas vai prender mesmo? Não, doutora, eu só chamei para dar um susto. Polícia não é fantasma, Não, eu só queria para dar um susto no meu marido, eu só liguei para a polícia para dar um susto. E daí a gente vê, muita gente critica, né? Mas tá vendo aí, usando a Lei Maria da Penha, gente, são tantas questões que envolvem um relacionamento abusivo e você ter a coragem de fazer a denúncia, que muitas vezes algumas mulheres acreditam que esse susto dito, né, vai fazer com que ele pare. Então, às vezes, ela realmente não quer, porque é o pai dos filhos, porque às vezes tem alguma consideração pela família dele, porque sabe que vai ser julgada, porque muitas mulheres são julgadas ao denunciar, né? De inúmeras formas. Então chama a polícia, mas no intuito é, vou ver, dar uma prensa nele para ver se ele toma um susto e não faz mais. Então isso acontece muito ainda. Não, e tirando que o desequilíbrio emocional que um relacionamento em uma condição como essa, né, de violência psicológica, física, financeira, ela proporciona à mulher. Ela entra num nível de instabilidade emocional que até para tomar uma atitude, ela não sabe para que lado vai. É tanto que quando ela procura a gente, né, os advogados, é que a gente vai, sabe, dando um panorama e dando uma noção de como podemos ajudar, de como podemos acionar os meios, vamos dando noção dos direitos que elas possuem, para que ela possa se sentir mais segura. Porque é muito difícil tomar uma atitude como essa, né? E acaba que o advogado acaba sendo um pouco psicólogo também, porque essa mulher chega bastante fragilizada pra gente. Lá em Coração eu não atuo tanto nessa área, mas porque temos o CREAS em Coração de Maria, que é bastante atuante. Inclusive, mandar um abraço aqui para as meninas, para a Laís Percontini, que é a coordenadora lá do CREAS. E tem a Secretaria de Assistência Social tem o serviço de advogados, né, de forma gratuita. E muitas dessas mulheres também não têm condições, né? Oi, Júlia? Não, é isso. Você falou em Coração de Maria. Tem serviço de atendimento com advogado gratuito nessa parte de violência? Sim, na verdade, lá na Secretaria de Assistência Social, eu atuei até 2023 lá. Era apaixonada pelo serviço, mas pedi para sair por questões mesmo de focar na minha vida e na outra área que eu atuo hoje. Então, existe lá esse acompanhamento no CREAS, tem assistente social, tem advogado, tem psicólogo, faz esse acompanhamento todo. E na Secretaria de Assistência Social tem os serviços de advogados gratuitos, mas
que 90% dos casos é para atender mulheres, principalmente na questão das ações de alimentos, né? Porque além dessa questão da violência de todas as formas, muitas delas acabam tomando a decisão de se divorciar e aí fica essa questão dos alimentos pendentes. 90% dos casos lá são de ações de alimentos, né? Então, tem essa rede ampla lá de apoio para poder dar esse auxílio à mulher, né? Em todos os sentidos. Eu não sei você, Mariana, mas eu costumo orientar as minhas clientes em que aspecto? Para haver uma preparação para o divórcio. Porque, às vezes, a pessoa quer utilizar o impulso, né? Uma discussão, uma briga, vou sair de casa, não quero mais você, para chegar e propor o divórcio. Essa é a pior alternativa na minha concepção. Você tem que saber primeiro os seus direitos. Principalmente para a mulher, né? Exatamente. Porque, assim, a gente sabe que a justiça não tem condição de forma incontinente. Eu quero hoje me separar, eu preciso dos alimentos para amanhã. Não é assim que funciona, né? Então, eu digo todos os dias, quando você quer se separar de alguém, sabe com quem está lidando, você precisa antecipadamente ir organizando essa separação. Porque uma mulher que não trabalha, uma mulher que não tem uma estrutura ou para sair de casa, se for um caso de violência doméstica, como eu tive um caso de uma mulher que o marido era policial e ele ameaçava ela diuturnamente, queria matar ela e o filho de 14 anos. Então, assim, e ela não tinha estrutura, ela não podia trabalhar porque ela era ameaçada. Então, assim, imagine como é para uma mulher dessa. Eu disse, olha, tratando-se de uma situação como a sua, primeiro, você precisa sair desse âmbito daqui. Você precisa ir para um outro lugar, recomeçar a sua vida. Então, você precisa organizar-se materialmente para ter condição de sair daqui, para ir para outro lugar, para ir buscar emprego. Então, você precisa comunicar-se com alguém que possa lhe dar um apoio, porque sozinho é muito difícil realmente resolver. Então, hoje existe... teve uma amiga de Juliane que esteve aqui, que ela trabalha lá em Salvador, e que tem esse trabalho, de mulheres que inclusive recebem locais para ficar por um período. Sim, inclusive em Irará, tá aqui na região, Irará já tá para inaugurar a Casa da Mulher Brasileira em Irará. Ontem encontrei também a doutora Lidiane, que vai ser a presidente da casa, né, e a vice-prefeita Léa estavam ontem lá na conferência e falaram sobre isso, né, que é um grande avanço para a nossa região, porque, como a doutora Sibeli está falando, é necessário uma preparação. Muitas dessas mulheres não têm noção de nada, gente, e a gente vai, volta e fala da criação. Foram criadas com o intuito de que é o homem que faz tudo, é o homem que coordena tudo, é o provedor. E eu ainda lido hoje com pessoas do meu vínculo de amizade, o marido que faz tudo. O marido que conserta o carro, o marido que faz o seguro do carro, o marido... Mulher, pelo amor de Deus, tu não sabe nada. Tem que ter noção mínima. Você tem que ter pelo menos noção do que é que tem, do que é que não tem. Vai saber se os bens que vocês estão comprando juntos estão no seu nome. Né? E aí, algumas vezes, eu recebo algumas críticas. Maiane é contra casamento. Maiane gosta de divórcio. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu sou entusiasta do amor, né? Porque eu tô solteira, que eu não sou entusiasta do amor, não. Eu sou entusiasta do amor. Quero casar, quero formar família. Mas é necessário que a gente fique atenta. Não dá mais hoje em dia. Eu sempre alerto, tanto nas minhas redes sociais, como quando vou fazer palestras em escolas. Meninas, mulheres, vamos ficar atentas. A gente tem que ter o nosso dinheiro é meu dinheiro. Vamos fazer junto, mas vamos observar. Porque, gente, não nada pior do que... muitas vezes a mulher já é traída, sexualmente falando, fisicamente falando, e aí, quando resolve tomar a providência de entrar com o divórcio, descobre que não tem nada. E essa preparação que a doutora Sibeli falou é muito necessária. Começar a pesquisar, pega o CPF dele, dá uma busca no cartório de imóveis para ver se está tudo registrado. Se tem conta conjunta, fica de olho no extrato. A gente precisa ficar atenta. Não tem como deixar que uma pessoa resolva tudo por a gente. Para não ser surpreendida lá na frente. Acontece muito isso, viu, Júlia? Oi, Júlia? Isso é uma prevenção, né? Uma prevenção. Vai casar já pensando... Não é casar pensando em separar, mas tem que ficar alerta.
Outro dia eu ouvi isso. Nunca está certo, intocado. No casamento não existe comunhão, como é que funciona? Porque quando se casa, hoje é parcial. Os bens anteriores ficam com o anterior. Se houver, é questão muito complicada de... Na verdade, são diversos os regimes, né? E aí a gente já acaba entrando em outro assunto. Outra orientação que eu sempre falo, as pessoas não têm o costume, é fazer uma organização até para casar. Eu ultimamente tenho orientado as pessoas que vão se casar para que façam o pacto antinupcial. A gente descreve, porque tem pessoas que já têm patrimônio. Então, né? você sempre orienta para fazer a separação total. Não, eu oriento para fazer o pacto. Porque, digamos, você já tem 2 casas, já tem um carro, já tem um terreno. Aí, só que no íntere do casamento, você, como não fez o pacto, não declarou que aqueles bens eram anteriores, às vezes você não colocou no seu imposto de renda. Né? Quantas pessoas têm bens que não são declarados porque não foram comprados com escritura pública? Aí quando você vende aquele bem que vai comprar com... Entendeu? Você perdeu aquele bem. Quando se separa, eu tive um caso aqui, ela casou e ela comprou antes do casamento um imóvel. Ela reformou esse imóvel todo e só se casou, ela era evangélica, quando estava tudo bonitinho. Beleza, casaram. Só que 1 ano depois do casamento, o que foi que aconteceu? O pai dela precisou, foi o pai dela quem emprestou o dinheiro, ele precisou do dinheiro. O que foi que ele fez? Ele pediu a ela o dinheiro, ela pegou o FGTS. Aí ela fez a simulação, não tinha feito ainda o registro do imóvel. E aí, ela usou o FGTS para fazer o pagamento e tal. Então, para todos os efeitos, o imóvel foi comprado naquela data. Na constância do casamento. Exatamente. 3 anos de casado, o casamento acabou. Ele tinha entrado sem nada, ela comprou uma moto para ele, ela pegou a casa, registrou durante o casamento, e aí ele simplesmente sentou na banca da audiência e disse, não, eu quero os meus direitos. É por isso que antes de casar, separar, comprar, procurem sempre um advogado. Entendeu? Porque o lapso temporal é muito importante para tudo isso. E interessante que você falou dessa questão patrimonial. Na verdade, eu acabei me perdendo. Agora que acho que eu tô com um probleminha de TDAH. Foi alguma coisa que você falou que eu já ia puxar o gancho aqui para outro tema, que é em relação a uma lei também recente, porque a gente envolve essa questão também hoje em dia, né? Da rede social, enfim, que é a Lei 15.125, que é desse ano, de 25 de abril, que já permite que esses agressores façam uso de tornozeleira eletrônica. Então, a Lei Maria da Penha, né, porque a gente acabou fugindo um pouco aqui do tema, mas não tem nenhum problema, a cada ano ela vem se modificando e vem se beneficiando mais para as mulheres. Então, agora, aquele agressor que, por acaso, está descumprindo todas as outras medidas protetivas, pode vir a usar a tornozeleira eletrônica e ser, inclusive, a mulher comunicada quando ele estiver próximo, né? Porque a gente sabe, né, que tem que ficar alguns metros distante, enfim. E já é possível isso agora também, que é a questão do botão do pânico, que tanto a polícia quanto a mulher podem ser comunicados de que esse agressor está ali pela região, né, onde não deveria estar. É a questão da metragem que existe, né, muitas vezes na medida protetiva, para que ele se afaste dessa mulher. Uma das coisas, viu, Júlio? Uma das coisas que a gente sempre orienta, quando a mulher ela conta, ela relata essas situações de risco, da personalidade, né? Porque a gente sabe que uma personalidade, ela mostra características de potencialidades, né? A pessoa já lhe ameaçou ou já ameaçou um terceiro durante o relacionamento, você já viu fazer coisas que você sabe que tem potencial ofensivo e violento. Então, o que eu oriento essas mulheres? Eu digo, cuidado. A partir de agora, evite sair sozinha, evite ficar sozinha, né? Troca todas as fechaduras, os cadeados, para essa pessoa não acessar. Não ter nenhum acesso. Isso. E tem uma coisa que a gente tem que observar muitas vezes, né?
como eu falei antes, algumas vezes nós somos culpabilizadas pelo fato do que o homem faz. Sempre assim, mas a culpa é da mulher. Se o cara é um pai ruim, a culpa é da mulher. Se o cara é um marido ruim, a culpa é da mulher. Sempre a culpa é da mulher. Nunca há uma avaliação, mas será que ele não faz isso? Porque quando chega em casa, você está enchendo o saco, não fez a comida, não lavou a roupa. Gente, engraçado que ontem tinha até um folderzinho lá na conferência falando sobre a questão da necessidade da divisão igualitária das tarefas domésticas. Não cabe mais essa ideia de que é só a mulher ou a filha ou a esposa que tem que fazer. É necessário hoje em dia que exista essa divisão, né? E é muito importante, quando a gente fala nas palestras, que a gente tenha atenção à questão das fases do relacionamento. Primeiro se você está namorando com a pessoa, né? Começa tudo no namoro. Perceber, começar a observar o comportamento, que foi isso que você estava falando agora. Se por um motivo bobo, ele teve um acesso de raiva, quebrou alguma coisa, esmurrou uma parede, isso aí já acende um alerta. Já acende um alerta para você. Tem alguma coisa errada. Ou esse cara é maluco ou ele é agressivo. Não tem condição. E a gente eu também faço parte da Comissão de Proteção Animal, e a gente faz uma teoria do link, porque o homem que é agressivo em casa, ele vai ser agressivo com os filhos e até com os pets, com os animais. Então, se você começou a namorar, viu um cara que é capaz de agredir, de chutar, de matar um animal, já acende outro alerta. Aí, vamos correr fora, né? Então, assim... Pergunta, mãe. Oi? Pergunta. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho preconceito. Você falou assim, tem pessoas que têm, mas tem uma coisa que eu observo também. Meu Deus, eu vou perdoar. A mulher, ela está sempre disposta a perdoar. Sempre. É por isso que, às vezes, na violência, ela potencializa, ela cresce, e aí chega uma hora que ela se torna bem irreversível. Você acha que isso é um dos problemas que a gente não identifica com o fato. Você sempre dá aí um médico vem violenta, aí você vai e pede perdão, né? E pede perdão, e depois ela só piora, isso é uma realidade. Sim, essa é a chamada fase da lua de mel. Tem a fase da tensão, porque são várias fases. É a fase da tensão, que é quando muitos homens usam a lei do silêncio. Você está ali sem saber se o problema é você, se o problema é o trabalho dele, se o problema foi com um amigo na rua. Você tenta dialogar em casa, o cara não fala, simplesmente fica calado. Já passei por isso, inclusive. Até o dia não me importar mais, o problema deve ser dele, não quer falar, não conversa, o problema é seu. E aí tem essa fase da tensão, né? Que tem essa questão do silêncio, ou muitas vezes de estar sempre pressionando a mulher por alguma coisa. Vai pra academia com essa roupa, por quê? Passou esse batom pra quê? Por que tá indo trabalhar tão arrumada? Tem alguém lá? Tem alguma coisa? Pede celular, quer olhar tudo, reclama das coisas que tem em casa. E aí a mulher fica naquela fase da tensão, não sabe como se portar, não sabe o que fazer, tem receio de tudo, tem medo de tudo. Tudo para não incomodar o princeso, né? Que é até um termo que a gente usa hoje em dia. Então, tudo para não incomodar. Aí vem a fase da tensão. Logo depois da fase da tensão, vem a fase da violência em si, da agressão. Né? Que é a violência física, ou que é a violência emocional, as palavras, a gritaria, né, a baixaria, de retirar ela de algum lugar, ou de proibir que ela vá até mesmo a casa de seus pais. E depois dessa reviravolta toda, muitas mulheres até dizem assim, não quero mais, pra mim não dá mais, eu vou te largar, eu vou seguir minha vida. E aí vem o choro, vem o pedido de desculpa, vem as promessas de fazer terapia, promessa de buscar uma ajuda, promessa de não fazer mais nada. E aí essa é a chamada fase da lua de mel, né? É presente, é buquê de flores, são os elogios. Fica até quieto em casa, aquele homem que é fanfarrão, que está o tempo todo indo pra farra, né, festeiro, que larga a mulher em casa, passa ali 1 mês, 15 dias, volta tudo de novo. Então, assim, é um ciclo, a violência, na verdade, é um ciclo. Então, muitas vezes as pessoas diziam assim, quem está nessa relação está ainda porque quer. Gente, nenhuma mulher gosta de apanhar, não. Ninguém está nisso porque quer, são diversos aspectos que envolvem uma relação abusiva. Diversos aspectos. Então, assim, antes da gente já fazer um pré-julgamento, vamos buscar analisar. Muitas pessoas criticam a Lei Maria da Penha, mas ai de nós se não fosse a Lei Maria da Penha. A situação poderia estar muito pior. E aí eu faço diversos exemplos para mostrar, né? Por quê? Nós somos mais vulneráveis e por que a necessidade? Porque eu sempre pergunto, e cadê a Lei João da Penha?
né? Sempre tem essa piadinha infame. A mesma coisa do racismo, né? Sim. É a mesma, Racismo reverso, que não existe, né, gente? Tenha santa paciência. A gente precisa analisar quais são os aspectos históricos, sociais, políticos que envolvem a necessidade de ter aquela lei. Então, assim, eu costumo dizer nas palestras, os adolescentes acabam de ir. E você voltando do baba, sem camisa, com seu shortinho de baba, você se sente constrangido de passar na rua? Não. Você vai ser abusado ali na rua? Certamente não. Por causa daquela roupa que você está vestindo, você corre o risco de ser estuprado? Não. Então, aí já está a resposta. Qual a necessidade de existir leis que protegem mulheres? Se você for para uma festa sozinho e se embebedar, você tem algum medo de voltar de Uber? De voltar sozinho? Não. A gente morre de medo de deixar até o copo do lado. Como, Julie? Porque delicada, né? Todo Tudo. não consegue. A gente não consegue. Eu fiz uma viagem em setembro do ano passado, foi a minha primeira viagem internacional e sozinha. Eu tinha vontade de fazer uma viagem só. Foi maravilhosa, mas a gente ainda fica apreensiva. Tensa. Eu não saí, não curti a noite. Não curti a noite porque eu falava, não, eu tenho que sair de dia e à noite eu tenho que voltar para o apartamento. Não vou sair à noite. Porque a gente fica tensa por estar em um país diferente, com a língua diferente e fora dos tantos outros medos que a gente tem, né? Eu fiz uma viagem sozinha, a trabalho, para Criciúma, em Santa Catarina. E assim, fui de avião, desci, peguei um táxi no aeroporto até o hotel, depois dormi lá em Santa Catarina, lá em... esqueci o nome. Dormi na capital. No outro dia peguei o ônibus de manhã cedo, fui, que a audiência era 11 horas, ou era tarde. E aí, depois da audiência, eu peguei um ônibus de volta, né, para a capital, e no outro dia viajei, peguei o voo. O que acontece? Por você estar sozinha, por ser mulher, você fica susceptível das pessoas presumirem que você está disponível. Exatamente. Então, você tem que estar com uma roupa muito bem vedada, para que não dê margem nenhum tipo de pensamento. E olha que às vezes, mesmo toda coberta... Não, mas você fica tensa, porque você fica com medo, realmente, de dar qualquer tipo de brecha, né? Porque não é que você tem obrigação, que é importante. Ninguém tem direito sobre o nosso corpo em nenhum aspecto. Mas se há qualquer brecha, já é motivo para alguém se engraçar. E aí eu acredito, né, e é importante, espero que os ouvintes homens também estejam ligados e percebam que são mínimas coisas que tenho certeza que vocês não precisam fazer nos dias de vocês. Gente, existe uma tática que eu vi na internet, que eu tenho feito e que eu vi que dá certo. Viajar sozinha de ônibus. Eu não viajo de ônibus mais à noite. Eu não consigo relaxar viajando de ônibus à noite. Pessoal, eu durmo, só acordo. Não consigo. Eu não consigo, eu fico, não relaxo. Porque se eu estiver sozinha, eu fico com medo de entrar alguém, de mexer comigo, de me abusar, eu acordar no meio da noite e ver. Então, já não viajo de ônibus à noite sozinha. E escolher a poltrona sempre a 23. Primeiro, porque é janela. Segundo, porque homens, geralmente, por questões machistas, não sentam na poltrona 24. São mínimas as coisas que a gente faz. É brincadeira. E quando eu vi, eu falei, gente, para não sentar na poltrona 24, você viaja livre e feliz, sem um homem do seu lado. Eu já viajei à noite, botando a mão aqui no banco. E o que aconteceu? Eu acordei justamente no meio da noite, um homem lambendo o meu braço. Gente, era uma cacetada. Botei aqui assim, ó. E eu gosto de dormir botando assim, apoiando a cabeça. Sim. Daqui a pouco eu tô sentindo Que horror. você voltando, né? Você tá dormindo, tô ouvindo um negócio É assustador. lambendo o meu braço. É assustador. Aí eu tirei. E aquela coisa, você se sente constrangida, porque é madrugada. Se sente péssima, gente. Se você fizer barulho, você vai parar o ônibus. E outra coisa que você tem medo. Você não sabe que tipo de pessoa é aquela que tem coragem de fazer isso. Se não é uma pessoa violenta, que está armada, que pode, inclusive, fazer algo pior ali. Então, você fica sem saber exatamente... Fora o medo do julgamento das outras pessoas que estão no ônibus, né? Porque não viram, vão sempre desacreditar da vítima. E é uma das coisas que a gente precisa falar.
Não se pode desacreditar da vítima. Em primeiro momento, mas já teve um caso de uma mulher que forjou. Isso é raridade. Exato. Isso é exceção, isso não é regra. Eu já tive casos de homens que eu acompanho, que a mulher tentou até matar ele, só que ele não denunciou. E ela se utilizou da Lei Maria da Penha para retirar ele de casa. E é por isso que eu vou e volto. Machismo. Se você é um homem que sofre algum tipo de lesão, que sua mulher lhe bate, que sua mulher é agressiva, já tentou lhe envenenar, né? De todas as formas já tentou, já lhe violentou, você também tem o direito de fazer um boletim de ocorrência. Você não vai ser acobertado pela Lei Maria da Penha, né? Isso. Mas você pode fazer seu boletim de ocorrência. Oi, Julie. Já são 10h58 minutos, a gente vai dar um intervalinho, porque tem a Ave Maria, e a gente volta já, viu, Maria? Tranquilo.